Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Deus já te prometeu algo e você acha que está demorando para se cumprir? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. A paz do Senhor, meus amados e amadas de Cristo, meu nome é Laiane e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje refere-se aos sonhos que a gente tem, aos sonhos que Deus tem para a nossa vida. E eu vim te explicar como é que é o processo de Deus nesses sonhos. E aqui eu vou dar um dos exemplos que eu venho dar é José. Porque José, ele teve os sonhos, Deus mostrou para ele os sonhos que Deus tinha na vida dele. Mas demorou muito tempo para se cumprir. Então eu vim mostrar para vocês como funciona esse processo de aprendizado com Deus, como funcionam as profecias de Deus, os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá? Lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5, está escrito: Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: Sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que José teve sonhos que ele ia virar um governador, né? Que as pessoas iriam se prostrar sobre os pés de José. E os irmãos deles não aceitavam isso. E como José era o filho amado do pai deles, um filho caçula, um filho obediente, um filho que honrava a Deus, eles tinham muita inveja de José. Os 10 irmãos que José tinha muita inveja dele, né? E aqui Deus quer mostrar que ele deu um sonho para José. Ele deu um sonho, só que até ali José não estava entendendo. Ele sabia que ia ser um governante, mas como isso iria acontecer, quando iria acontecer, ninguém sabia, só Deus sabia. Então, certo dia, os irmãos de José planejavam matar José. Mas um de seus irmãos falou que não compensava manchar as mãos de sangue e que ele merecia apenas um castigo. Então, os irmãos de José jogaram ele, né, num poço, num buraco, né, de um poço vazio, e depois venderam o seu irmão como escravo por 20 moedas. Então ali eles venderam para um pessoal, os ismaelitas que estava passando ali, e logo em seguida esse povo vendeu José para o Egito, vendeu para Potifar, que era o servente o general de Faraó. Deus prometeu para José em forma de sonho o que ele ia viver um dia, o que ele um dia ia se transformar. E José teve que passar por aquilo, ser vendido como escravo pelos seus irmãos, ser vendido para o Egito, para ele chegar a ser governador do Egito um dia. E chegando lá, ele virou administrador da casa de Potifar. Porque tudo que ele tocava, tudo que ele administrava, tudo todo passo que ele dava lá dentro era vitorioso. As pessoas ali dentro, ele honrou Deus. Porque as pessoas ali falavam: o seu Deus te ama, o seu Deus
Tudo que você toca, ele faz você prosperar. E ali é um lugar cheio de idolatria, onde eles adoravam a deuses, né? Então ali, José tocando em tudo, né? Tudo que ele tocava era próspero. Ali ele honrava a Deus. Ali Deus não honrava só a José, ele honrava o seu nome também. Então José teve que passar por tudo aquilo para que ele pudesse se reerguer. Deus não ia dar para José algo de bandeja. Às vezes passamos por coisas na nossa vida que a gente não entende, mas a gente tem que entender que Deus não vai dar nada de bandeja pra gente. A gente tem que passar por provações, a gente tem que passar por fases, é como um jogo, como um videogame. Tudo tem fase, tem a fase mais fácil, aí você passa aquela fase e você vai para uma fase mais difícil, aí você passa aquela fase e vai para uma fase mais difícil, até chegar a vencer totalmente. Então, a gente tem que entender que na vida com Deus, Deus nos promete e Deus cumpre, mas na hora dele, na hora que ele nos provou, na hora que a gente andou no caminho, ele vai cumprir o que ele prometeu. Mas ele não vai dar nada de bandeja. Não espere que hoje Deus vai cumprir na sua vida e amanhã vai estar na sua mão. Não espere. Às vezes pode ser que as coisas de Deus sejam rápidas, porque é necessário que sejam rápidas. Mas na maioria das vezes, Deus ele vai colocar um caminho para você trilhar. E se você sair fora desse caminho, você só vai adiar. Porque o que era para você receber talvez amanhã, você vai receber depois e depois de amanhã. Então, não saia do caminho, passe pelo deserto, viva como escravo, como José fez, e às vezes sem entender. Mas sempre coloque na sua cabeça que Deus tem um propósito. Se você está numa vida com Deus, numa caminhada com Deus, e Ele te deu uma promessa, Ele tem um propósito para a sua vida. Em segundo lugar, Deus honrou José porque ele sempre foi fiel. Ele vivia ali em um lugar totalmente diferente, onde havia muita idolatria, onde havia vários deuses, e só ele ali acreditava em um Deus, o Criador, o Deus que criou o céu e a terra. Então, ele foi fiel. E mesmo na batalha, mesmo sendo vendido como escravo, ele foi fiel. Até que chegou o momento que Deus queria colocar ele onde ele prometeu, onde ele havia prometido para José. Então ele teve novamente que passar por uma aprovação. E ele foi aprovado porque ali a mulher de Potifar queria se deitar com José, porque ela tinha uma atração muito forte por José e ela queria se deitar com ele. E ele negou, ele saiu correndo, ele fugiu, porque ele não queria ceder, porque ele não queria decepcionar a Deus e nem a Potifar, que tanto ajudou ele. Então a mulher de Potifar disse para ele que José tinha tentado abusar dela. Então Potifar prendeu José e ali ele administrou a cadeia. Se não me engano, ele ficou por 2 anos preso, até que depois ele decifrou o sonho, né, Gente, eu sempre esqueço. Até que ali ele decifrou o sonho de Faraó. E Faraó colocou ele como governador. O José, ele era abaixo apenas de Faraó ali no Egito. E mesmo assim ele continuou sendo fiel e trouxe o povo, a família dele, para viver ali no Egito. E o povo viveu ali no Egito. Só que antes disso, seus irmãos veio buscar mantimentos, comprar mantimentos, porque estava faltando, né, na época dos 7 anos de seca. E não sabiam que aquele era seus irmãos. E ali eles se prostraram, os 11, como havia dito no sonho, se prostraram aos pés de José. Então,
Eu quero dizer, irmãos, que Deus está falando ali que você tem que ser fiel. Que Deus vai te colocar numa prova e você tem que ser fiel. Porque se José não tivesse sido fiel, se ele tivesse adorado outros deuses, se ele tivesse jogado tudo para cima, porque ele sofreu, porque ele foi vendido como escravo, porque Deus abandonou ele jamais teria chegado onde Deus prometeu. Então Deus faz as suas promessas, mas Ele vai te provar. Ele vai te provar para você dar valor ao que Ele te deu, porque Ele não vai te dar algo numa bandeja, Ele não vai te dar algo de graça, que Ele sabe que você não vai dar valor. Então, pensa nisso, Deus vai realizar os seus sonhos, mas continue caminhando, continue buscando a sua promessa, continue adorando a Deus. Fale para Ele que você tá difícil, mas com Ele você consegue. Que vai chegar uma hora que Deus vai dar o que Ele te prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai dar, mas você tem que suportar o processo, tem que suportar a escravidão, suportar o deserto. E é isso que aconteceu com José. Então José, ele foi ali um dos heróis da fé que Deus honrou, que Deus prometeu e Ele honrou. Então é isso que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa crer, você precisa caminhar, não saia da presença de Deus, não saia dos caminhos de Deus, porque se você sair da presença de Deus, você não vai conseguir. Se tá difícil conseguir a sua promessa caminhando com Deus, né? Porque quando for a hora certa Ele vai te dar. Você imagina se você sair da presença de Deus. Se você sair que você não vai conseguir, você não passou pela sua prova, você não passou pelo deserto. Você saiu do deserto à procura de algo que você não vai ter. Só vai ter se continuar na caminhada. Amém? Gente, se esse vídeo falou com vocês, se esse vídeo fez algum sentido na vida de vocês, comenta esse vídeo, compartilha para as pessoas que você sabe que está passando por um deserto, compartilha com elas, curte esse vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.